Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, e hoje vamos falar sobre a segurança jurídica, aliás, insegurança jurídica, principalmente no campo. A instituição do Decreto 11.995, baixado agora no dia 15 de abril de 2024, institui no artigo 1º o Programa Terra da Gente, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e dispõe sobre a abre aspas, incorporação de imóveis rurais no âmbito da Política Nacional de Reforma Agrária prevista na Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. E nesse parágrafo único do Decreto 11.995, o decreto, ou parágrafo único, trata do Programa Terra da Gente, que tem como finalidade dispor sobre alternativas legais para aquisição e disponibilização de terras para a reforma agrária, de forma a promover o acesso à terra, a inclusão produtiva e o aumento da produção de alimentos. Está aí esse artigo, ou o decreto 11.995, publicado dia 15 de abril de 2024, portanto, recentemente. Sobre esse tema, sobre esse artigo e os riscos que ele dispõe, principalmente com relação à produção de alimentos, ao direito de propriedade, nós vamos agora conversar com o diretor jurídico da Andaterra, Jefferson Rocha, que já está conosco, diretor jurídico da Andaterra. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Prazer é todo meu, Sérgio. E a audiência qualificada, espero trazer informações que levem o produtor a ter conhecimento desta bomba relógio já ativada em relação ao direito de propriedade no Brasil. Bom, na abertura, doutor Jefferson, nós falamos a respeito do que dispõe esse decreto. Quais são os riscos? A liberdade ou o direito à propriedade, mais uma vez, sob o risco aqui no Brasil? Exatamente, Sérgio Braga. O que acontece? A Constituição Federal, quando estabeleceu a possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária, ela o fez estabelecendo alguns critérios bem objetivos. Primeiro deles, pequena e média propriedade não podem entrar na reforma agrária, são insuscetíveis de programas de reforma agrária. Segundo, imóvel produtivo, que está produzindo, que está gerando divisas, gerando produção, não pode ser também objeto de reforma agrária. E, aliás, vamos começar com uma premissa que é verdadeira e que não está sendo levada em consideração. Primeiro, que só se reforma o que está ruim, não é, Sérgio? Não tem absolutamente sentido algum nós falarmos em 2024 em reforma agrária no Brasil. Isso é um termo anacrônico, né, que diz respeito a uma doutrina socialista já ultrapassada e, infelizmente, o governo atual insiste em remar para trás, querer reformar o agro brasileiro. Ora, um agro que produz para 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, responsável pela segurança alimentar, além dos nossos 220 milhões, para mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o globo, que emprega mais de 40 milhões de pessoas, que não ocupa sequer, eu vou falar só em soja, não passa de 50 milhões de hectares. Então, o que se quer reformar aí? Não tem mais espaço para esse termo e nem para esse tipo de ideologia. Mas, voltando ao termo objetivo da lei, Sérgio, a Constituição veda, portanto, a reforma agrária de pequena e média propriedade rural e da propriedade rural produtiva. E o que faz esse decreto? Esse decreto relativiza esses conceitos que estão lá protegidos pela Constituição e vai muito além do que diz a Constituição em termos de desapropriação para a reforma agrária. Ele cria, na verdade, novas modalidades de aquisição de áreas rurais para destinar a tal reforma agrária. Bom, vamos para um dado outro objetivo. No Brasil existem hoje mais de 90 milhões de hectares destinados à reforma agrária. Existem lotes, Sérgio Braga, que não estão ocupados. E detalhe, 90 milhões de hectares para aproximadamente 900 mil assentados. Como que se quase, se for fazer uma média, para cada assentado tem 100 hectares disponíveis para a reforma agrária. O que acontece é que não se habilitam, por exemplo, para ocupá-los e produzir.
Existem lotes da reforma agrária no estado do Pará que estão abandonados. Estão lá à espera de famílias a serem assentadas. Ou seja, esse ataque que o governo faz com esse decreto é, na verdade, um ataque ao direito de propriedade. Eu chamo a atenção para o artigo 5º e o artigo 4º. No artigo 5º, existe um detalhe muito grave que atribui ao INCRA, a normas infralegais, a definição do que é uma área produtiva. Ora, a área produtiva deve ser definida por lei e não por instruções do INCRA. Segundo, volta ao artigo 4º, é uma cópia da Agenda 2030. Né? Quando fala lá, coloca herança como meio de aquisição de terra para reforma agrária. Herança. O que o governo quer dizer com isso? Que vai criar, além dos tributos que já existem, e que já são uma espécie de desapropriação indireta, porque são altíssimos, com alíquotas que podem chegar até 8%, no caso do ITCMD, vão criar o quê? Um outro tributo? Uma outra forma de destino para a herança, que não aos herdeiros? Então isso cria uma insegurança jurídica, Sérgio, da ordem jamais vista no país. Um outro detalhe, aqui em Santa Catarina, eu estava vindo agora de Itajaí, acabei de chegar em Florianópolis, e recebi uma ligação de produtores no meio oeste catarinense. Na cidade de Zorteia, que fica lá no coração do nosso estado, o primeiro assentamento que querem fazer, né, que esse decreto se louva, o INCRA se louva nesse decreto para implementar esse assentamento, é de uma área adjudicada pela União. Uma área de aproximadamente 800 hectares, que não é de um proprietário só, existem vários proprietários, uma matrícula mãe que foi desdobrada, e aí se louva o INCRA, neste decreto, para utilizar a adjudicação como meio, como forma de assentar, supostamente, 40 e tantas famílias. Ora, o que é a estratégia do MST? O MST viu que as invasões estavam sendo repelidas na forma da lei pelos governos, né? Usando a força, né? Usando a legítima defesa da propriedade, usando o desforço imediato, usando a força policial para apurar os crimes de esbulho possessório, identificando os invasores e punindo. Viu que isso não cabe mais, inventaram agora esta regra que não está na Carta Magna brasileira, não está na Constituição, é uma excrescência jurídica, e que através de adjudicação, de herança, de aquisição de áreas para a reforma agrária, o governo aí, que não tem dinheiro sequer para fechar as contas, está dizendo que vai adquirir áreas para assentar famílias. Ora, eu acabei de dar um exemplo, que nós já temos 90 milhões de hectares que pertencem à União e que são destinados à reforma agrária. Se for fazer uma comparação entre os 90 milhões de hectares de reforma agrária e os 40 milhões de hectares que produzem soja nesse país, esses 40 milhões geram 200 bilhões de reais ano, empregam mais de 40 milhões de pessoas de forma direta e indireta. E o que faz os outros 90 milhões que já existem para a reforma agrária? Quando muito criam favelas rurais, há raríssimas exceções, né? Existem pessoas que, de fato, assentadas, trabalham, vencem na vida, sustentam sua família, mas, no mais, o governo faz é criar favelas rurais, pessoas dependentes, inclusive, de Bolsa Família e de assistencialismo. Enfim, resumo, Sérgio Braga, para os amigos ouvintes, nós temos que fazer um levante nesse país e começar uma reação para revogar este decreto. Já existe por parte do Poder Legislativo. Sim. Ainda na terça-feira foi protocolado um projeto de decreto legislativo com a finalidade de revogar esse decreto presidencial. Esse decreto legislativo foi proposto por uma deputada que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Daniela Rainer, catarinense, e espero que o Poder Legislativo possa frear este avanço que tem, por último objetivo, destruir o direito de propriedade no país.
Isso gera insegurança jurídica, isso alimenta a incerteza de investidores. Quem investirá no país com uma insegurança tremenda como essa? Você tendo uma propriedade produtiva, tendo um médio ou um pequeno produtor, é suscetível, sim, de ter as suas terras ou adjudicadas ou desapropriadas para fins de reforma agrária, mesmo sendo pequeno, médio e tendo a terra produtiva. Né? Vou citar um exemplo. Um débito de PESA, de securitização, um débito federalizado, né, pode ser usado pela União como pretexto para te tomar a terra. Né? Uma dívida que você tem no Banco do Brasil, desde que federalizada, pode ser um pretexto para que o poder público, com base neste decreto que nós reputamos dentro da terra flagrante e absolutamente inconstitucional, possa ser motivo de desapropriação. Enfim, em resumo, o decreto 11.995 de 2024 é ilegal, é inconstitucional, e nós, dentro da terra, vamos utilizar todos os meios de que dispomos para contestar esse decreto em juízo e também solicitando, é claro, os bons préstimos dos nossos parlamentares, que podem, sim, evitar essa discussão jurídica e eles mesmos, através de um decreto legislativo, derrubar o decreto presidencial, eliminando, assim, esse risco que hoje paira sobre todas as propriedades rurais brasileiras, independentemente do tamanho. Bom, doutor Jefferson, esse decreto ele vem de encontro com aquilo que acontece no país, pelo menos esse ano, no chamado Abril Vermelho, onde dezenas de ocupações foram implementadas, né, em alguns estados foram repelidas, em outros não, mas isso vai de encontro, dá uma carta, entre aspas, verde, para que outras ocupações, com base nessas argumentações, possam ser feitas. Agora, há possibilidade, diante dessa questão toda, de ser discutido com urgência que esse decreto possa ser derrubado o quanto antes, para evitar lá na frente já questões voltadas a disputas judiciais. E é lógico, e por último, essa questão toda, né? Por que não terras que ainda não foram trabalhadas, mas sim as terras produtivas, onde há gado, onde existem todas as estruturas montadas? Por que preferência por ocupação dessas áreas? Mais uma vez, é lógico, uma provocação para o senhor. Sérgio, eu ouso discordar. Eu creio que este decreto, na verdade, ele não alimenta as invasões. Eu faço uma análise diferente. O MST mudou de estratégia. Eles não vão mais invadir a tua propriedade. Eles vão entrar pela porta da frente, com o título nas mãos, e com o Estado brasileiro dizendo que quem é dono não é você, quem é dono é o MST. Eles vão usar o poder judiciário, ou pelo menos pretendem usar, com esse decreto, como ferramenta de avanço em cima do direito de propriedade. E a gente sabe, Sérgio, nós que somos produtores, a gente tem isso bem claro. Não existe reforma agrária. O que existe é uma agenda ideológica que quer acabar com o direito de propriedade no país. O direito de propriedade é um alicerce de toda e qualquer democracia. Quando você quebra o direito de propriedade, você estabelece, no âmbito da população, uma insegurança a respeito de que o suor do teu trabalho, o fruto do suor do teu trabalho, passa a não ser mais seu, é do Estado. É a estatização dos meios de produção. Isso tudo, né, dessa ideologia nefasta que é o socialismo, que é o comunismo, está sendo aplicada hoje no país às escâncaras. Às escâncaras. Este decreto, e a gente está falando de 1 ou 2 pontos, ele traz outros detalhes lá. Você pode ter a tua terra desapropriada para fins de reforma agrária por uma questão trabalhista, né? Por um conceito abstrato de trabalho escravo, que, detalhe, é um crime hoje que entende o judiciário ser imprescritível, que é um absurdo. Enfim, temas relacionados às mais diversas áreas do direito, sejam ambiental, trabalhista, de todo gênero, vão servir de pretexto à adjudicação, à desapropriação forçada, à invasão oficial do Estado sobre a propriedade do indivíduo. O Estado que é hoje, o Estado brasileiro, me refiro à União Federal,
A União Federal é a maior latifundiária, como eles gostam de usar o termo, do nosso país. Não existe nenhum ente, privado ou público, que tenha mais terra do que tem a União. Então a União, já sendo o maior latifundiário do Brasil, quer avançar ainda mais sobre a terra dos particulares. Enfim, é muito grave, Sérgio, é muito grave. A mudança de estratégia do MST está aí para quem quiser ver. As invasões estão sendo repelidas na forma da lei. Não conseguem mais avançar em invasões, também ficou um negócio anacrônico. A população, a sociedade civil, quem que vai apoiar a invasão de terra? Aquele papo furado lá de camponeses se levantando porque querem terra para trabalhar e produzir. Ora, bolas! O Brasil, como disse, ele só dos excedentes de produção, ele alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. A questão não é terra, a questão não é distribuição de renda, como eles dizem de forma igualitária, não é? Pelo contrário, a questão aqui é ideológica. Todos sabem que a única forma de se vencer na vida é com o suor do trabalho. É com uma carteira de trabalho que se constrói uma vida, uma história, um patrimônio. E se você atinge e ganha bastante, transfere para os seus filhos e netos. É assim, sempre foi assim e sempre será assim, porque o nosso modelo funcional de viver em sociedade e exitoso chama-se capitalismo. É o capitalismo que construiu todas as maravilhas tecnológicas que temos hoje. Todos os confortos, tudo que a gente fala em comunicação. Por exemplo, agora nós nos comunicamos aí a léguas de distância, graças à internet, via satélite, Elon Musk, enfim, toda essa revolução que tivemos na qualidade de vida, expectativa de vida. Hoje vive-se de 70, 80, 90 anos ou mais, graças ao capitalismo, graças a esta doutrina que, felizmente, é majoritária e que prevê que cada um tem um lugar ao sol e o conquista com o suor do seu trabalho. Nada mais justo. Agora, a doutrina anacrônica do socialismo, presente na China, presente na Coreia do Norte, presente em Cuba, na Venezuela, hoje no Brasil, anacrônica, retrógrada, desinteligente, e o que é pior, favorece a ditadura, favorece o autoritarismo, acaba com a livre expressão do pensamento, elimina, e muitas vezes elimina mesmo, os adversários, né, os opositores políticos. Então, esse espectro, né, eu vou chamar de eixo do mal, esse eixo do mal que pretende tudo o que não presta, porque faz de tudo para acabar com a liberdade, nesse decreto ele está positivado de forma muito clara. Querem tirar a terra, mesmo que produtiva, mesmo de que pequeno e médio produtor, querem tirar a terra de qualquer jeito, querem acabar com o direito de propriedade. E a única forma de nós nos contrapormos a isso é utilizar, dentro da legalidade e do respeito à norma, o Poder Judiciário, que pode nos socorrer desde a primeira instância, afinal de contas ainda existem juízes neste país, e, é claro, dentro da atividade parlamentar, que está sendo usurpada pelo decreto presidencial. Quem tem que legislar a respeito de desapropriação para fins de reforma agrária, do que é uma terra produtiva, não é o presidente da República, muito menos o INCRA, com normas infraconstitucionais. Quem deve e tem o poder dever de legislar é o Parlamento da República, são os deputados federais e os senadores. E a eles, agora, através desse decreto legislativo, é dada a oportunidade de botar um freio a esta sanha liberticida e que quer acabar com o direito de propriedade via decreto presidencial. E eu creio que o Senado e a Câmara Federal vão se levantar, sim. Afinal de contas, nós precisamos de estabilidade e segurança jurídica para continuar produzindo, Sérgio. E tem essas duas questões, inclusive, tomara que, pelo menos no Congresso Nacional, né, esse decreto presidencial seja derrubado, né, pelo menos essa expectativa nesse sentido, e alguns parlamentares, inclusive citados aí pelo Dr. Jefferson Rocha,
uma parlamentar de Santa Catarina possa levar adiante a derrubada desse decreto. Agora, são duas questões que eu queria abordar contigo rapidamente. Eu sei que o senhor está em viagem ainda, parou para nos atender. O MST, quando fala de invasão, não é invasão, é ocupação, né? E diz que é apenas uma questão de conceito que não deve ser utilizado nem confundido. Ocupação não é a mesma coisa que invasão. Eles querem justificar dessa forma. O senhor concorda com isso? De forma nenhuma, não é, Sérgio? Aliás, o esquerdista, o comunista, gosta de relativizar tudo. Conceitos óbvios, claros, como o conceito de democracia, para o comunista, para o socialista, ela é relativa. Afinal de contas, existem comunistas e socialistas aqui no Brasil que acham, não, defendem que a China é uma democracia, que a Venezuela é uma democracia, que Cuba é uma democracia, não é? Esses indivíduos aí, para a cabeça, para o bestunto deles, eles acham que tomar a coisa alheia é ocupar, né? Vamos ocupar uma terra, vamos ocupar um imóvel urbano, né, para fazer justiça social. Isso, para mim, Sérgio, para você e para todos, que obviamente são a imensa maioria que nos assistem, este conceito de ocupar é roubar a propriedade alheia, é roubo, invasão. Não existe ocupação, é invasão, é crime de esbulho possessório. Está previsto no Código Penal brasileiro, embora com uma peninha pequena, que é de 3 a 6 meses de detenção, que não dá prisão em flagrante, que quando muito dá um termo circunstanciado. Por isso que defendemos há mais de 10 anos a majoração da pena do crime de esbulho possessório, para que vagabundos não sejam levados como massa de manobra a sair e invadir terras. Na medida em que a pena aumentar, e for uma pena que realmente limite essa sanha, claro que as invasões elas tendem a diminuir. E já, na verdade, Sérgio, diminuíram, mesmo que em relação à mudança de governo elas tenham acontecido, porque, felizmente, nós temos governadores, como é o caso aqui de Santa Catarina, do governador Jorginho Melo, como é o caso do governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, como é o caso do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, como é o caso do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que observam a lei e que fazem com que a força policial atue em defesa do cidadão, em defesa da columidade pública, combatendo o ilícito. Portanto, se o camarada invade terra, ele tem de ser preso, tem de ser conduzido à autoridade policial, tem de ser fichado, porque uma vez fichado não pode mais participar de programas sociais de reforma agrária. Isso está na lei também. Pouca gente sabe. O sujeito que invadiu uma terra tem que estar fora da reforma agrária, não pode receber mais lote. Então, essas coisas, Sérgio, essas relativizações de conceitos que são elementares e óbvios, elas acontecem nessa doutrina idiotizante chamada socialismo-comunismo. Muitos são idiotas úteis, que trabalham para os comunistas, para que eles cheguem ao poder, tomem conta de tudo e cria, evidentemente, na maioria das vezes, uma cleptocracia e nunca mais deixam o poder, né, como fizeram em vários lugares do mundo. Felizmente, aqui no nosso Brasil, nós temos uma resistência, com a graça de Deus. A nossa população majoritariamente é conservadora, é de direita. Teve a desgraça de eleger aí, no último pleito, um presidente socialista. Mas tenho certeza que no próximo essa turma aí não fica, né? Porque a população já está reagindo, já está percebendo que além do desgoverno nas contas públicas, né, um governo que não tem rumo, que não tem rota, a não ser fazer o mal, a não ser produzir problemas para que a população, que já é sofrida, tenha que enfrentar. Né? Então, nós do agro estamos sofrendo mais esse ataque ao direito de propriedade.
para fazer a conclusão, eu sei, te agradeço, inclusive esse tema não esgota por aqui, pelo contrário, damos início, damos o start, por dizer assim, para a discussão e chamar a atenção do público todo que nos acompanha para esta gravidade desse decreto, que certamente vai ter que ser derrubado e será derrubado. E o senhor está convidado já para que venha participar em outras ocasiões com a discussão sobre esse tema e outros que referem-se à questão da segurança jurídica no campo, direito de propriedade e ao agronegócio brasileiro. Independentemente desse decreto-lei, nós tivemos hoje é quinta-feira, dia 25 de abril, a reforma tributária anunciada, 26,5% de impostos, enfim, estão ainda esclarecendo, jogando luz a respeito daquilo que vai ser carregado aí por todos nas costas, mais uma vez, com essa reforma tributária. Por outro lado, há uma discussão em relação à reforma do Código Civil. O senhor está acompanhando também, só para poder dar uma pincelada, uma resumida, o que está acontecendo com essa discussão, o que está avançando em relação à discussão do Código Civil. Vamos lá, Sérgio, você tocou em duas reformas, né? A tributária e a reforma do Código Civil. Veja, parece ser um ataque sistemático a todas as bases, a todos os alicerces, né, da sociedade brasileira. O decreto ataca o direito de propriedade. A reforma tributária, de certa forma, também combate e ataca o direito de propriedade porque quer expropriar os bens dos indivíduos através de tributos altíssimos. E nós, produtores, estamos no alvo, na alça de mira aí dessa turma, porque cria-se um tributo absurdo, né, que, a exemplo do que existe para cigarro e bebida alcoólica, querem fazer também para o agro. O imposto seletivo, né, usando como argumento qualquer tipo de bem ou serviço que potencialmente possa prejudicar o meio ambiente. Ou seja, nos colocam aí como se fossem poluidores do meio ambiente, que de fato não somos, né? Assim como fizeram na Holanda, e que teve uma reação estrondosa há 2 anos por parte dos produtores rurais lá, que fizeram paralisações, e que essas paralisações contaminaram a Europa inteira contra a Agenda 2030, querem fazer também aqui no Brasil. Isso faz parte da execução da Agenda da ONU 2030. É uma agenda que traz 17 objetivos e 169 metas. Os objetivos ninguém discorda, todos somos a favor da redução da pobreza, da redução da fome, por uma sociedade melhor de se viver, ninguém é contra aos objetivos. Agora, as metas são todas socialistas, são todas de implementação de uma agenda de esquerda. E aqui no Brasil está muito claro, esse decreto é um exemplo, a reforma tributária é outro, e o que é pior, o Código Civil. O que fazem para a propriedade com o decreto, querem fazer para os costumes da população brasileira com o Código Civil. Conceitos como o de família, por exemplo, que está lá no Código, querem mexer, né? Ideologia de gênero, essa questão que passa por casamento homoafetivo, nada contra, né? Isso aí é algo que cada um faz da sua vida o que bem entender. Agora, querer colocar isso, positivar isso numa lei, para que isso seja colocado goela abaixo, para cima da sociedade, é negativo. O Código Civil, inclusive, Sérgio, para ter uma alteração dessa natureza, deveria ouvir em plebiscito a população. Como disse, o nosso povo brasileiro é esmagadora e majoritariamente conservador. Jamais concordaria, né, refletindo com alterações desta natureza, que estão sendo aí conduzidas, né, pelo presidente da Casa, pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, como se fosse o anseio da população mudar o Código Civil. Não tem necessidade alguma, muito menos urgência. Não, o nosso Código Civil já teve reformas, né, recentes, inclusive 2002, não há uma necessidade premente de se alterar o Código Civil de nenhum jeito. Por isso, também fizemos coro, junto à frente parlamentar, aos nossos representantes no Congresso, para que obstem, para que vedem
para que impeçam o avanço dessa reforma. Não só da reforma do Código Civil, mas da reforma tributária também, porque é muito perniciosa para o nosso segmento agropecuário. Aliás, para 90% dos segmentos da economia brasileira. Pode beneficiar um ou outro, mas para 90% dos segmentos vai aumentar a carga tributária, vai majorar o nosso custo operacional. Em algum ponto, em algumas atividades, chega a inviabilizar. Por isso que somos contra. E é claro, né, a gente sempre, quando tem oportunidade de falar, cobra, pede e incentiva para que as pessoas também o façam, liga para o seu deputado, para o seu senador e cobra um posicionamento contra a reforma do Código Civil, contra a reforma tributária e, evidentemente, contra esse decreto do presidente Lula, que tem de ser derrubado imediatamente. Dr. Jefferson Rocha, da Andaterra, conosco. Foi um prazer falar contigo. Em breve a gente retoma o contato para poder atualizar a respeito desses decretos, desse posicionamento do atual governo, em detrimento àqueles que produzem alimentos para o Brasil e para o mundo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço, Sérgio Braga, a oportunidade. Transmito o meu abraço ao João Batista Olive e a toda a equipe do Tempo e Dinheiro, que, como meio de comunicação, há muito tempo no nosso segmento, é uma sentinela em defesa do agronegócio, do produtor rural e de tudo aquilo que nós prezamos, né, de valores e de princípios em nossa sociedade. Parabéns pelo trabalho, sucesso e, como diz o João Batista, vamos em frente. Vamos em frente. Informação liberta, esse é o nosso objetivo, o nosso compromisso. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista. Você pode acompanhar mais detalhes nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe nossas informações, avise os amigos, né, que nós estamos aqui no Clube de Assinantes do TID e faça parte dessa grande família, por dizer assim, por que não? Uma grande família conosco aqui nas informações diárias do agronegócio brasileiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.